Boa noite, queridos. É muito bom estar com vocês mais uma vez para trazer uma palavra nessa quarta-feira à noite ou nessa hora que você está ouvindo essa mensagem. Queria aqui dar alguns avisos antes de nós compartilharmos a palavra. A nossa igreja está se preparando para os cultos presenciais. Nós ainda não temos uma data definida para voltarmos a nos reunir presencialmente, mas tudo isso vai ter que ser feito no novo modelo, numa nova organização. A princípio não haverão os cultos durante a semana, só os de domingo, e as crianças não poderão participar, os mais velhos, mais de 60 anos, vão ser desencorajados a vir participar do culto na igreja. O nosso culto, isso a gente já tem mais ou menos, vai ter um culto só pela manhã, um culto à noite, e as pessoas vão ter que entrar de máscaras, vai ter álcool gel, e tudo isso exige uma organização. A igreja já está com data para sanitização, para limpeza de tudo. Então eu queria que você aguardasse com paciência, porque nós estaremos avisando, estaremos comunicando o dia que nós vamos reabrir de uma forma limitada ainda, mas é o que dá para nós fazermos. Então, que você tenha paciência, e nós estaremos avisando, eu, pastor Rafael, pastor João, estaremos compartilhando, Maria José, Fernando Rosa, a Escola Raízes, todo mundo vai comunicar, participar aquilo que quando nós vamos reabrir. Repetindo, as pessoas com mais de 60 anos, elas não serão proibidas de ir à igreja, mas elas serão desaconselhadas a ir à igreja. Diga-se de passagem que eu estou no meio desses, né? Nós estamos planejando fazer o culto online e o culto presencial, ou seja, para aqueles que não forem à igreja por vários motivos, porque nós vamos ter que ter uma limitação de pessoas dentro da igreja, eles poderão assistir através do online. Então, a gente está se preparando para isso. Espero que você tenha paciência para a gente avisar. A palavra que veio para mim nessa manhã foi no livro de Josué, no capítulo 1, é o tema dessa mensagem, né? Um tempo de coragem. Então, diz assim no capítulo 1, eu vou ler a palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, prepara-te agora e passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai querido e amado, fala conosco. Fala e aplica essa palavra ao coração de cada um. Teu Santo Espírito tem total liberdade para operar em nossos corações durante a ministração dessa palavra. Que essa palavra não volte vazia, mas cumpra um propósito na vida de cada um. Eu oro, Pai, por aquele que talvez esteja mais necessitado
mais carente de ouvir a palavra de Deus. Que essa pessoa seja agraciada com a tua misericórdia, com a tua compaixão e que ela veja resultados dessa palavra na sua vida. Nós oramos com fé, no nome de Jesus. Amém. Talvez a qualidade que nós mais estamos precisando nesses dias seja a coragem. Após um isolamento social de 90 dias, 3 meses, nós estamos sendo chamados a voltar para a vida. Estamos sendo chamados para a convivência. Estamos sendo chamados para o trabalho, para as nossas atividades. E uma coisa que está paralisando, está travando a vida de muitos é o medo. O medo. O medo do contato humano. O medo do contato com gente. O medo de voltar para o trabalho. O medo do ônibus, do metrô. O medo de andar nas ruas, de entrar no mercado. Então, para nós recomeçarmos, nós vamos precisar de coragem. E essa coragem não é só para aquela turma da faixa de risco. Eu vejo pessoas que estão fora da faixa de risco, mas que estão apavoradas. Como vai ser isso? Conviver? Como vai ser isso? Pessoas me contam, me falam. Eu estou dentro de casa há muitos dias, mas pessoas me contam que vão na rua, que ninguém pode esbarrar, ninguém pode se encostar. Se alguém encosta em mim, eu já quero lavar, eu já quero limpar. Então as pessoas estão preocupadas com a Covid. O isolamento está terminando, se está flexibilizando tudo, né? Mas a Covid, ela continua infectando pessoas, continua matando pessoas e nós somos seres humanos. O ser humano, ele nasce com medo. Somos mamíferos. Os mamíferos têm medo. Eles já nascem com medo. Então, o medo faz parte. Graças a Deus que o amor de Deus lança fora todo medo. Nós temos o amor de Deus para nos sustentar, para nos fortalecer. Temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Temos a presença do Espírito Santo nos protegendo, nos livrando, nos tirando, nos dando a graça dele, a misericórdia dele. Mas esse texto, ele tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Ele é muito oportuno. Josué tinha um grande desafio pela frente, que era liderar o povo rumo à terra prometida. E Josué teve medo. Nesse mesmo capítulo, por 6 vezes, Deus pede para ele não temer e para ele ser corajoso. Pede dele coragem 6 vezes seguidas. Então Josué, ele temeu, ele ficou inseguro. Será que eu vou dar conta desse desafio que Deus está colocando nas minhas mãos? Como eu dizia, isso parece muito com o que nós estamos vivendo hoje. Com o que nós estamos. Como vai ser esse negócio de voltar? Como vai ser voltar debaixo de tantas recomendações, de tantas prevenções, de tantas cautelas? Como vai ser isso? Como nós vamos fazer isso?
como eu gosto de dizer, sempre que Deus fala, Deus pede alguma coisa. E às vezes o que Deus nos pede gera no nosso coração muito medo, gera temor, gera tremor. Presta atenção como é que Deus falou com Josué. Ele estava falando com uma pessoa que tinha passado por uma grande perda. Ele tinha perdido o seu líder, que discipulou ele por 40 anos no deserto. Então Deus estava falando com uma pessoa que tinha passado por uma perda. Não são poucos entre nós que passamos por perdas. Muita gente. E as perdas de pessoas preciosas, elas nos desestruturam, elas nos abalam, elas nos deixam apáticos, paralisados, desmotivados. E Deus está aqui falando com Josué e está falando com cada um de nós. Deus conhece a tua dor, meu irmão. Conhece a tua dor, minha irmã. Ele sabe tudo que você perdeu. Aqui não está falando só de perda de pessoas. Alguns perderam o trabalho, alguns perderam a estabilidade, alguns perderam dinheiro, estão passando dificuldades, estão passando por lutas. São muitos de nós que hoje passamos por perdas, mas era como se Deus dizendo para Josué, a vida tem que seguir. Josué, eu ainda tenho mais para fazer com o povo. Eu não estou tirando o povo do deserto para vocês ficarem parados, não. Isso Deus está falando com cada um de nós. Eu estou tirando vocês de dentro de casa porque eu ainda tenho propósito com a vida de vocês. As igrejas vão reabrir porque Deus tem um propósito com as igrejas. Você vai voltar para o seu trabalho porque Deus tem um propósito com o seu trabalho. Então Deus aqui está falando com Moisés com muito amor. Deus respeita a nossa dor, mas é como que ele dissesse assim, vamos prosseguir? Vamos continuar? Ou como se diz, vida que segue. Deus ainda não terminou com você, Deus ainda não acabou com você, Deus ainda tem coisas para realizar. E aí, Deus falou para Josué, dispõe-te, toma ânimo. A versão nova diz assim, prepare-se. Prepare-se para agora. Está falando de um tempo de preparação. É exatamente o que nós estamos fazendo. Um tempo de preparação para passar o Jordão. Imagina, queridos, eram 1,5 milhão de pessoas. Tinham velhos, tinham crianças. Tinham muitas coisas. E passar o Jordão não era atravessar a rua. E Deus disse, prepare-se e passe este Jordão. Por que está aqui esse este? O este tem um significado, porque dizem os comentaristas que o Jordão estava num tempo de cheia, então a travessia que se fazia a pé, como se fazia lá no Vaú do Jaboque, que a gente falou daqui outro dia, o Vaú do Jaboque é um alagado, você passava a pé. O Jordão aqui não, ele estava num período de cheia. Como é que eles iam atravessar esse Jordão? A trajetória poderia ser perigosa, traiçoeira, arriscada. Às vezes parece que o que Deus nos pede está na hora mais difícil, está na hora contrária, está na hora onde é mais difícil de se fazer aquilo que Deus está pedindo.
Talvez tenha gente dizendo, mas essa é a pior hora da gente ir para a rua agora. Meu Deus, pode ter uma segunda onda, pode acontecer isso. Como que a gente vai voltar para a rua? Como que a gente vai voltar para o trabalho? E Deus aqui estava falando para Josué, Josué, passa esse Jordão, prossigam, vão em frente. Para Deus, Deus está falando, está na hora de nós botarmos o pé na rua. Está na hora de nós voltarmos para as atividades. Está na hora de sair desse isolamento, dessa prisão. Claro, prepare-se. Prepare-se, ou seja, tenha cautela, use a máscara, álcool gel, saia do meio de aglomeração. As igrejas não vão poder ficar cheia, lotada, vai ter que ser com um grupo limitado, com pessoas limitadas. Então, Deus aqui estava falando, prepare-se agora. Há um preparar-se para nós agora. Nós temos que nos preparar, não é? Nos preparar é um momento que vai exigir de nós coragem, vai exigir de nós atenção. Então, para esse povo de Israel e para nós também, esse é um momento que nós também, além de coragem, precisamos muito ajudar uns aos outros, porque não vai ser fácil esse recomeçar, não vai ser fácil reorganizar, não vai ser fácil redesenhar as coisas. E nós vamos precisar muito da ajuda um dos outros, da colaboração um dos outros, da contribuição de uns e de outros. E uma coisa que nós podemos dizer que a pandemia ela trouxe de positivo, a pandemia, de uma certa forma, ela aproximou pessoas. Pessoas se ajudaram dentro de casa. Pessoas colaboraram uma com as outras. Pessoas dentro de casa fizeram coisas que nunca tinham feito antes. Os homens foram varrer a casa, foram lavar a louça. Os homens fizeram coisas que nunca tinham feito antes. Eu falava com uma irmã, e a irmã dizia, a irmã está com Covid, está se recuperando, graças a Deus. E eu falei, teu marido está cuidando de você? Não, ele acorda cedo, faz toda a comida, deixa toda a comida pronta. De noite, quando chega, passa pano na casa toda. Ele, minha irmã, dá parabéns ao teu marido. Que coisa extraordinária. Quanta coisa que ele está fazendo por você. Eu poderia fazer muitas coisas e posso, mas fazer comida, esse é um dom que eu não recebi. Tem muitos homens hoje cozinhando, né? Eu, para cozinhar, é um desastre total. Então, dá parabéns ao teu marido. Então, nesse período de pandemia, quantos de nós nos juntamos, nos unimos? Cada um fez uma coisa, você faz isso, você faz aquilo. Então, para passar esse Jordão, esse tempo de recomeço, esse tempo de reiniciar, nós vamos precisar estar juntos, vamos precisar
estar unidos, vamos precisar ajudar uns aos outros, porque tem horas que as águas podem ficar profundas, tem hora que a corrente do Jordão pode puxar, e aqui nós precisamos da ajuda um dos outros. Até aqui, presta atenção, tudo que Deus pediu a Josué e ao povo eram ações de ordem interna, vamos dizer assim. É parecido com o que foi exigido de nós no isolamento. Ficar dentro de casa, só vá à rua se precisar, tenha paciência, tolera, porque essa convivência dentro de casa, quanto atrito, quanto conflito, quantas pessoas se arranhando uma com as outras, então exigiu de nós paciência, exigiu de nós tolerância, exigiu de nós perseverança, exigiu de nós, às vezes, escutar coisas e fingir que não escutou, ver coisas e fingir que não viu, exigiu de nós menos exigência, menos perfeccionismo, exigiu de nós uma porção de coisas. Exigiu de nós ficarmos juntos, protegendo, cuidando um dos outros. Quantas pessoas cuidaram uma das outras? Esposas cuidando de maridos, maridos cuidando de esposas, cuidando de pai, cuidando de mãe, cuidando dos outros. Tem gente que está sendo cuidada até hoje. Tem gente que está me assistindo nessa hora, está sozinho dentro do quarto, a família está cuidando. Então a pandemia, de uma certa forma, ela trouxe isso, né? Ela aproximou as pessoas, ela uniu as pessoas. Algumas brigaram, se desentenderam, mas é o ser humano é assim. Então tudo que Deus tinha pedido a princípio para Josué, prepara-te, pega tu e todo esse povo, passa esse Jordão, eram coisas, lida com esse medo que está dentro de você, lida com essa incerteza, essa insegurança, se as coisas vão dar certo, se você vai conseguir levar o povo para a terra prometida, se você vai conseguir retomar o fluxo do teu trabalho, o fluxo financeiro, se você vai retomar a saúde, vai retomar, né? Porque quando a gente está doente, a gente, meu Deus, será que um dia eu vou ficar saudável outra vez? Então você está aí com uma opção de coisas, meu Deus, será que eu vou conseguir trabalhar depois disso? Meu trabalho foi todo deixado de lado, como é que vai ser isso? Como é que eu vou retomar? Então, nesse retomar, nós também vamos precisar um dos outros, da ajuda um dos outros, do apoio um dos outros, da colaboração um dos outros, para fazer a coisa junto. Junto o povo atravessou o Jordão, então nós temos que atravessar esse tempo que está exigindo de nós coragem, temos que fazer isso junto. Mas como eu dizia, até aqui as coisas que Deus tinha pedido para Josué e o povo eram coisas que eles tinham que fazer dentro deles, no relacionamento entre eles, no relacionamento Josué com ele mesmo. Agora é você que está no cabeça, agora é que você vai na frente. Parecido conosco, né, queridos? Como eu dizia, estou repetindo, ficar dentro de casa exigiu da gente disposição, exigiu da gente ânimo, exigiu da gente coragem. Então Deus aqui está dizendo, você tem que ter coragem para enfrentar o Jordão, coragem. Isso vai precisar de solidariedade, humanidade, empatia, amor, paciência. Coisas que Deus pediu para o povo antes de atravessar o Jordão, coisas que Deus pediu para a gente no isolamento. Viver a solidão, para alguns foi insuportável, ficar dentro de casa, insuportável. Muito difícil.
Então, as coisas que Deus pediu ao povo e a Josué, a princípio, de ordem interna. Mas, por fim, Deus, sempre que fala, ele pede alguma coisa. E a última coisa que Deus pediu foi uma coisa de ordem física, do lado de fora. Todo lugar que puserem a planta do vosso pé, darei a vocês. Ou seja, Deus dá, mas somos nós que temos que pisar. Somos nós que temos que atravessar o Jordão. Eu garanto a você que para eles não foi um pequeno desafio. Foi um grande desafio, como está sendo o nosso hoje. Foi um tempo, esse tempo aqui para Josué e o povo foi um tempo de coragem. Coragem porque Deus ia levar eles por um caminho que eles nunca tinham passado antes. Eles iam para a Terra Prometida, Deus ia fazer coisas novas na vida deles. E nós, hoje, também temos que ter coragem para fazer as coisas que Deus ainda vai trazer pela frente, os desafios que vão vir pela frente. Nesse desafio você precisa ter muita fé em Deus. Você tem que ter muita confiança no chamado de Deus para a tua vida. Não é? Tem que vencer os teus medos interiores, os teus medos pessoais, individuais. Tem que vencer as barreiras que te afastam de pessoas. Vencer as barreiras que impedem que nos aproximemos um dos outros. Precisamos estar juntos. Estar juntos como igreja, estar juntos como família, estarmos juntos como Brasil, estarmos juntos como ministério, estar juntos, precisamos estar juntos. E para estar junto, querido, precisa ter coragem. Coragem para botar o pé na rua, coragem para trabalhar, fé de confiar que Deus está nos protegendo, que Deus está nos guardando, que Deus está nos livrando. Então, eu falo essa palavra especialmente para você que está com muito medo, que se preocupa muito. Como vai ser isso? Como eu vou lidar com essa situação? Como eu vou voltar a trabalhar? Como eu vou voltar a frequentar a igreja? Como eu vou voltar a andar na rua? Então, tem muitas pessoas, querido, nesses dias vivendo em pânico. Pânico porque o medo tem paralisado a vida de muita gente. Então, uma palavra da parte de Deus, tenha fé em Deus. Jesus, certa ocasião, disse para os seus discípulos, não tenham medo, tenham fé. Pai aliás, para Jairo, ele pediu também, não tenha medo, continua crendo. Então, meu irmão, não perca a sua fé, não perca a sua confiança em Deus, em Jesus Cristo, na obra de Deus perfeita e completa, na vida de Jesus Cristo, em nossas vidas. Confie em Deus, tenha coragem. Saia de casa, Deus me abençoe, me protege, me leva em segurança e me traz em segurança. Guarda a minha casa, guarda a minha família. Precisamos ter coragem para começar a dar os primeiros passos para um depois, para um amanhã que ainda vem pela frente. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no seu coração da melhor forma e que o amor de Deus lance fora todo medo e coloque coragem, ousadia, intrepidez para você fazer o que você precisa fazer, porque tem coisas que você precisa fazer. E Deus espera que você faça. Deus deu essa palavra para Josué porque ele precisava que Josué fizesse aquilo. E Deus foi com Josué
E Deus cumpriu. E viu-se cumprir na vida de Josué o que ele queria. Tá bom? Fica com essa palavra para você. Você sabe qual é o desafio que você está enfrentando, a dor que você tem que vencer, porque às vezes a dor nos impede de prosseguir, a dor nos paralisa, que você vença a dor do que você perdeu e que você prossiga confiando em Deus. Depois, se você tiver tempo, lê esse capítulo inteiro e você vai ver quantas vezes Deus fala para Josué: coragem, coragem. Está com medo? Coragem. Será que eu serei capaz? Coragem. Será que eu vou conseguir? Coragem. Então, a gente termina essa palavra orando. Eu quero orar especialmente por você que está vivendo um momento de medo. Um momento que você tem tudo, menos coragem. Você tem dificuldade, talvez, até sair de casa. Talvez tenha até saído de casa, chegou no elevador, voltou. Porque ficou com medo. Aí é um medo que já está te paralisando. Então eu quero orar para que Deus te dê coragem, que você se prepare, que você use de prevenção, de cautela, que você faça as coisas segundo as recomendações e que você alcance também a tua terra prometida, o propósito que Deus tem com a sua vida. Tá bom? Aí no seu lugar, baixa a sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, te louvamos, te agradecemos. É a tua palavra, Pai. Foi a primeira palavra que veio ao meu coração hoje quando eu acordei. Coragem. E alguns de nós, Pai, precisamos de coragem para prosseguir, para se reorganizar, coragem para vencer a doença, coragem para vencer o mal-estar, coragem para vencer o cansaço, a estafa. Tem gente que está esgotada, Pai, de trabalho. Tem gente exausta, Pai. Então que o Senhor dê coragem, que caia por terra todo medo, o medo paralisante caia por terra. Dá coragem ao meu irmão, à minha irmã, a se mover, a se movimentar. Eu oro pela sua saúde física, pela sua integridade física, que todo mal, que toda doença, seja qual for a origem dela, caia por terra e saia do corpo dele e do corpo dela nessa hora. Que a saúde do céu venha sobre a vida dele, sobre a vida dela. Dá saúde, Pai, para fazer o que tem que fazer. Eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã, eu abençoo a sua casa, a sua família. Dá coragem a cada um, Pai, para fazer coragem e fé, porque sem fé nós não fazemos nada, Pai. Então a coragem, ela tem uma grande dose de fé. Aumenta a nossa fé, Pai, para fazer o que precisamos fazer. Eu abençoo a vida do meu irmão, abençoo a vida da minha irmã. Eu abençoo daqui, Pai, a Igreja Nova Vida do Catete, cada um dos seus membros, cada um dos seus servos, seus obreiros, que todos eles sejam alcançados pela sua graça. Que a tua bênção alcance os que estão de longe, Pai. Estão nos assistindo de longe, talvez nunca tenham colocado o pé na Igreja Nova Vida do Catete, que eles também sejam grandemente abençoados por Ti. Que a Tua palavra não volte vazia. Oramos pelo Brasil, Pai, tenha misericórdia, e abençoamos os profissionais de saúde. Nessa hora que nós estamos aqui, tem gente trabalhando, Pai. Trabalhando, lutando contra a morte na vida de alguém. Que o Senhor dê a esses homens e mulheres sabedoria para fazer o que tem que fazer
e que vidas sejam salvas, Pai. Que pessoas sejam salvas, salvas da morte hoje, Pai. Enquanto nós estamos orando, que alguém esteja recebendo um milagre do céu na sua vida. Abençoamos a todos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, como eu dizia, você, caso não tenha ouvido, nós vamos estar anunciando o nosso retorno presencial, que vai ser limitado, não vai ser o que nós gostaríamos, né? Vai ser limitado, vai ser com máscara, vai ser com distanciamento. As coisas vão ter que voltar aos poucos, se reorganizando, e que Deus dê saúde a todos nós, ao Brasil, e dê saúde a essa humanidade que sofre, tantas pessoas sofrendo. Você merece um tempo de paz, um tempo de refrigério, um tempo de alívio, um tempo de alegria, de amor, tá bom? Fica com essa palavra. Se Deus quiser, domingo estaremos aqui. Hoje é quarta, amanhã é quinta, Maria José tem uma palavra. A escola, sexta, o pastor João tem a palavra, sábado, a escola Raízes, Geração Vida aí, o nosso Geração do Reino, Geração Vida são as crianças, Geração do Reino. Então, e domingo nós estaremos aqui pela manhã e à noite. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.